escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, eu sou o Júnior. Esta é a aula da classe Teens da Igreja Presbiteriana de Jaú e nós estamos estudando a revistinha Território Teen. De que lado você está? Obras da carne ou fruto do espírito? A lição de hoje é a número 8, com o título Contando até 10. A longanimidade, a paciência, a calma diante de tudo que acontece ao nosso redor, diante de todas as pessoas que ocorrem ao nosso redor. Né? Paciência até mesmo com Deus. Às vezes a gente ora e Ele não fala. A gente vai ver tudo isso aí. Tá? Vamos começar com uma oração. Então se concentre aí na sua casa. É claro, porque não dá para você se concentrar aqui na minha. Né? Então se concentre aí na sua. E vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa oportunidade de aprendermos de Ti. Que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito Santo, nos enchendo a cada dia mais, nos dando conhecimento de Ti, conhecimento da Tua Palavra, nos dando entendimento da Tua Palavra, discernimento, Pai, para andarmos nos Teus caminhos, seguindo as Suas instruções e a Sua vontade. Que o Senhor nos ajude a adquirir longanimidade, que o Senhor nos ajude a adquirir paciência, que o Senhor nos ajude a entender, Pai, o tempo em que cada coisa deve ocorrer e nos ajude a entender que as pessoas ao nosso redor também são falhas, como nós também somos. Então, nos ajuda a sermos compreensíveis, a Deus, com elas. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Eu estava aqui na lição 7, mas é a 8, certo? A página mudou sozinha e eu não percebi. Vamos então ler, começando Colossenses, capítulo 3, versículo 12. É um textinho que diz assim, está aí logo aqui na sua revistinha, não precisa nem abrir a Bíblia, está aqui. Ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tá? Lá no capítulo, em Gálatas, né, o texto diz assim, ó, as obras da carne a gente vem aprendendo já nos últimos domingos, né? No último domingo a gente começou a falar sobre as partes do fruto do Espírito, né? Então eu vou ler do capítulo 5 em Gálatas, do versículo 22, certo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, sinônimo de paciência, tá? Paciência frente a quê? Como eu falei no começo da introdução, frente a tudo. Frente aos problemas que acontecem ao nosso redor, frente às pessoas que ocorrem ao nosso redor. Às vezes a gente quer ficar bravo, a gente quer estourar, a gente quer se irar, né? E a longanimidade é o poder de escolher não fazer isso. Olha que legal. Você tem uma escolha, você tem escolhas. E você pode escolher não explodir com as pessoas. Muito bom, né? Essa capacidade, esse poder, né? Quem nos dá é o Espírito Santo, né? Porque se cristãos somos, nós estamos revestidos com o Espírito Santo e, portanto, nós temos a capacidade de absorver as coisas que acontecem ao nosso redor e não explodir com as pessoas, né? Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa muito calma, muito paciente, e no trânsito eu meio que me transformo, né? e viro outra pessoa, basicamente, né? Então eu evito no trânsito buzinar, né? Eu fico bravo com quem faz atrocidades dirigindo, mas eu evito buzinar, porque eu acho que a minha buzina pode
deixar outra pessoa irada e tirar a calma daquela pessoa no trânsito e provocar um acidente lá na frente, mesmo que eu não esteja envolvido nesse acidente. Né? Eu raciocino dessa forma. Então eu evito buzinar por causa disso. Mas mesmo assim, dentro de mim, eu tô ofendendo aquela pessoa, eu tô xingando aquela pessoa, para mim, no meu pensamento. Né? Isso é falta de longanimidade. Né? A minha longanimidade vai até o não buzinar. Só que dentro de mim, eu tô explodindo com aquela pessoa. Né? Então, isso é ruim. Né? É uma coisa que eu tenho que tratar em mim também. Né? E isso acontece com todo mundo. Deve acontecer com todo mundo. Né? Como cristãos, nós temos a chance de melhorar isso, de tratar isso em nós. Por meio do Espírito Santo, é claro. Né? E com você, eu te pergunto, o que te deixa irado? O que te faz perder a paciência? O que te tira do sério? O que te tira do sério? Responde. Aí, dentro de você. O que te tira do sério? Seu pai? Sua mãe? Seu professor? Deus? Interessante. É muito bom a gente fazer essa avaliação em nós mesmos, essa autoavaliação, como eu fiz a minha com respeito ao trânsito. Porque isso nos ajuda a enxergar o ponto em que nós estamos errando, né? E isso nos ajuda a vigiar para evitar que erremos nesse mesmo ponto, né? Então por isso que eu pergunto, em que falta a você a longanimidade e a paciência? Com quem falta a você a paciência, a longanimidade? Né? Com relação ao nosso relacionamento com as pessoas, pode ocorrer de várias formas essa impaciência, pode ocorrer da gente ofender alguém quando somos ofendidos, e o correto, né, é a gente podemos até refutar essa pessoa, mas não ofendê-la, entendeu? Podemos responder a essa pessoa sem ofendê-la, né? Não precisamos guardar no coração tudo que falam para nós também. Isso é ruim para nós, né? Nós temos que soltar de alguma forma. Só que não na forma de ofensa, e é aí que está a longanimidade, né? É aí que está o poder da longanimidade. É não responder da mesma forma que as pessoas falam conosco, né? É evitar respostas que podem machucar e ofender as outras pessoas, né? Então, esse é o nosso ponto de partida, né? Aí na revistinha vocês têm uma historinha logo no começo, né, no ponto de partida, de um menino que fez a seguinte oração: Senhor, dá-me paciência, e eu a quero agora. Ué, como assim? Você está pedindo paciência e quer agora? Não faz sentido, né? O Deus tem o próprio tempo. A gente vai ler um texto muito bonito, que inclusive não está na revistinha, é um texto do qual eu lembrei, em Isaías 40, a gente já vai ler, e que fala sobre isso. Por que a gente cobra a Deus para responder a gente num instante? Tipo, ele é Deus, entendeu? Mas a gente vai ler esse texto, é muito legal. Você tem pavio longo, pavio curto, você é calmo, em que ocasiões você perde a sua calma, tá? É isso tudo que a gente vai... É isso tudo que eu quero que você se enxergue, você enxergue isso em você mesmo, né? Tem uma historinha na Bíblia, lá em Mateus 18, do capítulo 21 ao 35, né? Que começa com Pedro. Eu não vou ler o texto, eu vou recitá-lo para vocês. Não, obviamente não palavra por palavra, né? Mas a história no geral, resumindo, né, o texto, mas leiam, Mateus 18, 21 a 35. Começa com Pedro fazendo a seguinte pergunta a Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? Devo perdoar 7 vezes? Ele achando que 7 vezes seria um número bacana. Eu vou falar que perdoou 7 vezes. E Jesus falou: esse é meu filho mesmo, hein? Parabéns, hein, Pedro? Pedro achando isso, né? Aí Jesus respondeu para ele: não, Pedro, você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Né? Mas Jesus não estava falando que é esse número, essa conta que você deve perdoar, né? Não existe um limite. 70 vezes 7 é Jesus se referindo à perfeição, né? Em todo momento, em tudo que se fizer contra você, você tem que perdoar.
Você não precisa guardar para você, como eu falei, né? Mas perdoe. Né? É importante perdoar, exercer essa longanimidade, certo? Então, aí Jesus respondeu isso para ele e começou a contar uma história. Então, havia um rei que tinha um servo que lhe devia 2 anos de trabalho. Né? Por algum motivo, esse servo, ficou devendo ao rei 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho, o equivalente a 2 anos de trabalho. Em dinheiro, né? Claro. E aí, esse servo chegou diante do rei e falou: não tem como pagar, o que eu faço agora? Sei lá. E aí o rei falou para ele: não, tudo bem. Tá, sua dívida está perdoada. Vai em paz. Tá tranquilo, cara. Vai aí. E aí o cara foi embora, todo feliz, alegre e contente. Né? E aí, naquele mesmo dia, ele cruzou, ou uns dias depois, agora me falha, mas vocês vão ler, vocês vão saber quando. Ele cruzou com um amigo dele que devia para ele. Né? E devia para ele, era o equivalente, não a 2 anos de trabalho, mas o equivalente a mais ou menos 100 dias de trabalho. 3 meses. Né? Então ele teve uma dívida de 2 anos perdoado, completamente perdoado, e o amigo dele devia para ele 3 meses, mais ou menos, um pouco mais. E aí ele pegou aquele cara e falou: não, você vai ter que me pagar e tal, e levou ele diante dos juízes lá da época. E aí o cara... Aí o rei ficou sabendo, né, dessa ocasião, e esse servo que teve o seu perdão, teve a sua quitação da dívida perante o rei, né? O rei quitou a dívida dele. Esse cara não teve longanimidade para com o amigo dele, né? E ele foi lá, cobrou, e levou o cara na justiça, não sei o que lá, e não perdoou a dívida de 100 dias de trabalho, 3 meses, né? Sendo que ele tinha sido perdoado 2 anos, né? E aí o rei ficou sabendo, e ele falou assim: não, tá errado isso aí, eu perdoei o cara, ele não vai perdoar o amigo, tá errado, tá errado. E no fim das contas, indignando-se o seu rei, o entregou aos verdugos, que eram tipo os capatazes e os guardas da época, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu pai, Deus, né, vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Então é por isso que nós devemos perdoar a todo instante, a todo momento, porque nós tivemos a nossa dívida, que era eterna, né, dívida de sangue, dívida de vida, paga por Jesus na cruz. Né? Por isso que nós devemos perdoar. Por isso que nós devemos ter longanimidade. Agora a gente vai lá para o texto de Isaías que eu tinha comentado, né? Nós estamos aqui no ponto 2, entrando no ponto 2 da sua revistinha, a espera pelo tempo de Deus. E agora vocês vão entender o porquê que eu quero ler esse texto de Isaías com vocês. Eu vou ler na linguagem de hoje, para facilitar a vida, né? E vamos lá, é a partir do versículo 12. Então, Isaías 40, versículo 12. Veja só. Quem mediu a água do mar com as conchas da mão, ou mediu os céus com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para que se faça um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham.
e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, classe Tim, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor, olha a longanimidade. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Você vai esperar a resposta da sua oração, ou esperar o que Deus, esse Deus que a gente leu sobre, tem para você, ou vai ficar questionando ele? Você pode dar sabedoria para Deus? Você pode aconselhar ele a como fazer as coisas? Você pode? Não, não dá, né? Então, nós temos que confiar que ele tem o melhor para nós. Que ele tem o melhor preparado para a nossa vida. É isso que a gente tem que pensar, né? É isso que a gente tem que pensar quando a gente está esperando pelo tempo de Deus, né? Quanto ao ponto 3, né? Perseverança na adversidade, eu vou usar o mesmo texto, né? Não basta a gente exercer a nossa paciência com as pessoas ao nosso redor, como eu já falei, com Deus mesmo, como eu acabei de ler, né? A gente tem que exercer a nossa longanimidade, a nossa paciência, também na luta contra o pecado, na luta contra as obras da carne, né? E a gente tem que confiar que Deus nos capacita, por meio do seu Espírito Santo, a vencer essa luta. Nós temos que confiar, porque nós podemos vencer, tá? Nós podemos vencer. E esse Deus maravilhoso sobre o qual a gente leu, sobre o qual eu li, e vocês, espero eu, tenham acompanhado aí, é que nos ajuda a fazer tudo isso, tá? As situações aqui nesse textinho aqui, ó, mente e coração, tá vendo? Eu vou ler esse trecho que é muito interessante. Aí na sua revistinha mesmo, acompanhe. As situações difíceis da vida pedem uma resposta paciente que você só é capaz de dar quando se reveste da nova identidade de Cristo, a nova criatura na qual você se tornou quando passou a crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, né? Pelo poder do Espírito, a paciência desenvolve em você outras qualidades, como perdão, confiança em Deus e perseverança. O que a gente leu ali no final? Os que confiam no Senhor voam como águia, né? Os que confiam no Senhor voam como águia. Estão sempre dispostos, né? Tem ânimo para fazer as coisas. Longanimidade, numa tradução aí vai, longo ânimo, ter um ânimo longo, né? Estar animado durante um belo período por alguma coisa, por algum motivo, né? E aí no pit stop, aqui nessa partezinha aqui, né, tem uma recomendação. Será que você usa uma desculpa? Eu sou assim mesmo. Eu estouro fácil. Essa desculpa não cabe, porque o seu temperamento, né, se você tem esse temperamento de estourar fácil e usa isso como desculpa, você está pecando diante de Deus, né? Nossos hábitos são de fato difíceis de serem mudados. É difícil mesmo. Mas se você perseverar e não desanimar, tiver um ânimo longo, uma longanimidade, você consegue vencer. Pelo poder do Espírito Santo, você consegue vencer, tá? Eu sugiro que vocês leiam, eu não vou ler junto, mas eu sugiro que vocês leiam Êxodo 34:6, tá aqui nesse parágrafo mesmo, esse finalzinho aqui, ó, tá? Êxodo 34:6, 1 Coríntios 13:5 e Tiago 1:19. E aí no nosso ponto de chegada, né, quando você for provocado, ore e reaja com paciência. Coloque-a em prática, entregue tudo nas mãos de Deus, confie em sua justiça e interceda com amor pelo seu ofensor, por quem te ofendeu, né? E aí uma tarefinha para você, uma tarefinha básica. Pergunta aí para seus pais,
que são as pessoas mais próximas de você, né? Se você é impaciente, se você tem longanimidade. Pergunta, vamos ver. Porque às vezes a gente acha que tem, mas não tem. Então pergunta para eles, daí confirma com eles se você tem esse dom, né? Se você já faz, já coloca em prática essa parte do fruto do Espírito. Né? E eu espero que vocês tenham aprendido sobre longanimidade nessa aula e que vocês aguardem com muita paciência a aula do domingo que vem. É isso aí. Obrigado por assistir e continue estudando a nossa revistinha. Tá? Lá no começo dela tem as recomendações de leitura. Ó, tem a recomendação de leitura aqui desse lado. Tá vendo? E é muito legal, é um roteiro de leitura para a semana. Tá? Então leiam que é muito, muito bom. Tá? Leiam a Bíblia, orem sempre, vigiem e orem. Ok? É isso aí. Obrigado, valeu e tchau, tchau.